Alguns comentaristas dizem, não, 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 os preços do ouro só sobem. Isso tem sido verdade na última década, ou algo assim. Mas se você tivesse comprado ouro em um pico anterior, por volta de 1980, e o mantido, hoje, mesmo após essa grande bolha especulativa que tivemos, você estaria de volta ao preço de 1980, ajustado pela inflação. Porque, claro, tivemos inflação durante esse período, mas você apenas empatou em termos de inflação. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é Pascal, dos Estudos de Neutralidade. E hoje tenho comigo pela segunda vez o professor Randall Wray, que é professor de economia no Bard College e pesquisador sênior no Levy Economics Institute. O professor Wray é uma grande autoridade em teoria monetária moderna e no funcionamento complexo do sistema financeiro, que é sobre o que queremos falar novamente hoje. Então, professor Wray, bem-vindo. Professor Wray, welcome. Bom estar de volta. I was recently at a interesting conference. Recentemente estive em uma conferência interessante, uma conferência de investimento em recursos, e lá ouvi novamente, como tantas vezes antes, pessoas falando sobre a questão de que apenas ouro e minerais são ativos reais, são dinheiro real, porque o dinheiro impresso que o Banco Central emite é apenas o governo tentando nos controlar. E ouço essa narrativa com bastante frequência. Poderíamos talvez falar um pouco sobre ouro? Você fez um argumento interessante sobre por que comprar ouro pode não ser a melhor estratégia, afinal. Poderia expandir um pouco sobre isso? Claro, com certeza. Então, o que eu afirmei da última vez que estive aqui é que o preço do ouro sobe e desce. E alguns comentaristas disseram, não, 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 os preços do ouro só sobem. Isso tem sido verdade na última década ou algo assim. Mas se você tivesse comprado ouro em um pico anterior, por volta de 1980, e mantido até hoje, mesmo após essa grande bolha especulativa que tivemos, você estaria de volta ao preço de 1980, ajustado pela inflação. Porque, claro, tivemos inflação durante esse período, mas você apenas empatou em termos de inflação. E isso é meio engraçado, porque as pessoas pensam que o ouro é uma ótima proteção contra a inflação. Você se protege se tiver ouro. Mas se você tivesse mantido ouro, só teria mantido um valor constante em relação ao dólar, ajustado pela inflação. Ok, e se em vez disso você tivesse feito o que a maioria dos consultores de investimento diria para você fazer, que é comprar um índice de ações, digamos o Dow. Se você tivesse comprado o Dow aproximadamente na mesma época, ajustado pela inflação, ele valeria mais de 10 vezes o que valia em 1980. Você estaria mais de 10 vezes melhor se tivesse comprado ações. Agora, as ações, é claro, também sobem e descem, mas historicamente, ao longo de períodos mais longos, as ações superam a inflação consideravelmente. Ao longo de um período bastante longo, desde 1980, não sei quantos anos você tem, mas provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo isso nem tinham nascido, o ouro só conseguiu recuperar seu valor ajustado pela inflação. Outra coisa que as pessoas dizem é que, bem, se você está em um padrão ouro, isso manterá o valor da sua moeda constante. E então talvez se elas olharem na internet, vejam que o nível de preços nos Estados Unidos em 1800 era aproximadamente o mesmo que o nível de preços em 1900. E elas dizem, veja, estávamos em um padrão ouro. Manteve o valor do dólar constante. Mas a realidade é que se você olhar no meio, o preço estava subindo, estava descendo, estava subindo, estava descendo. Quero dizer, o nível de preços como um todo. Porque, tipicamente, o que acontecia era que subia quando tínhamos uma guerra, e então o nível de preços caía quando tínhamos uma depressão. E tivemos 6 depressões nesse período. E essas depressões eliminaram o nível de preços.
E é por isso que no final, se você pegar esses dois pontos finais, acaba encontrando que o nível de preços é o mesmo. Se você estivesse pegando pontos finais diferentes, não teria encontrado isso. Certo? De qualquer forma, agora eu concordaria com parte da afirmação com a qual você começou. O ouro é um ativo real. A palavra-chave aí é real. Não é um ativo monetário, é um ativo real. E o ouro tem alguns usos interessantes, você sabe, no seu dedo, no seu nariz, nos seus dentes. Mas também tem usos industriais. E é brilhante, e as pessoas gostam disso. E assim é um ativo real, tem um valor real e duvido que o preço algum dia vá a zero. Provavelmente sempre será positivo. E além disso, temos os especuladores que estão especulando que ele vai subir, que outras pessoas vão comprá-lo porque acham que vai subir, incluindo os entusiastas do ouro, que dizem que é uma boa proteção contra a inflação. Acabamos de ter alguma inflação. O preço do ouro sobe porque algumas pessoas compram ouro pensando que é uma boa proteção. E assim, sabe, podemos entrar nessa onda e ajudar a empurrá-lo para cima. E se os governos começarem a comprá-lo, como costumavam fazer sob os padrões de ouro, isso ajudará a elevá-lo. Sabe, a realidade é que se os governos ao redor do mundo liberarem suas reservas de ouro, o valor do ouro desabaria, porque eles estão segurando muito ouro. Então é um ativo real, não é um ativo monetário. Esse é o ponto, Wade. E é tipo a diferença? Sur ativo monca queijo. That's race. What is that? Não tem uma forma real, não é um ativo real, é um ativo monetário. Então há várias características deles. A primeira é que temos uma moeda de conta, e os ativos monetários são denominados nessa moeda de conta. Então nos Estados Unidos, nossa moeda de conta é o dólar. Na Grã-Bretanha, a moeda de conta é a libra, e assim por diante. Ok, todo país tem uma moeda de conta. E isso é interessante, porque quando um novo país é formado, eles quase sempre escolhem sua própria moeda de conta. E geralmente encontramos que cada nação tem sua própria moeda de conta individual. Agora, na área do euro hoje, todos abandonaram suas próprias moedas de conta e concordaram em adotar o euro. Podemos voltar a isso mais tarde, se você quiser. Muito incomum. Isso quase nunca acontece. Very unusual. That almost never happens. Okay? Ok, então há uma ligação entre o Estado e sua moeda de conta. E a segunda coisa é que as dívidas monetárias são denominadas nessa moeda de conta. Então, nos Estados Unidos, você sabe, todas as minhas dívidas são denominadas em dólares americanos. Eu poderia me endividar em euros, se quisesse. Existem oportunidades para eu fazer isso. Eu não faço. A maioria das pessoas não faz. Então, nossas dívidas são denominadas na moeda nacional de conta, geralmente. Certo? Essas são duas características muito importantes. Agora, muitos economistas convencionais e pessoas comuns dirão, o dinheiro também é um meio de troca. Posso usá-lo para comprar coisas. Então, fazemos trocas usando dinheiro. E também posso manter fundos. I can also hold financial wealth in money form. A riqueza financeira na forma de dinheiro. Posso manter dinheiro como uma reserva de valor. Certo? Então ele também tem essa característica, tipicamente. Agora, quando chegamos ao ponto crucial, o que estamos dispostos a chamar de ativo, que tem pelo menos algumas dessas características em maior ou menor grau. Certo? Então acho que todos diriam que o dinheiro em espécie se qualifica para todas essas coisas. Meio de troca, reserva de valor. Não uma grande reserva de valor, porque você não ganha juros sobre ele, mas pode mantê-lo. E claramente, como meio de troca, ele se qualifica para todos esses. E quanto a um depósito à vista? Você sabe, sua conta corrente no banco. Bem, sim, ela praticamente se qualifica para todas essas coisas. E quanto a uma conta poupança? Bem, há um pequeno problema. Antigamente, nos Estados Unidos, você não podia emitir cheques contra sua conta poupança. Agora, normalmente, você pode até um certo número por mês, mas é um pouco menos conveniente como meio de troca.
Provavelmente você usa isso muito menos do que isso. Você pode optar por certificados de depósito, mas há uma penalidade se tentar retirar seu dinheiro do CD antes dos 90 dias. Então, o que estou dizendo é que as coisas têm diferentes liquidez. Ou seja, quão rapidamente você pode obter o valor desse ativo financeiro e usá-lo como meio de troca. out of that financial asset and use it as a medium of exchange. And may I just interject here? It's really important to realize. E posso apenas intervir aqui? É realmente importante perceber que precisamos diferenciar entre essas diferentes formas de manter algum tipo de valor, certo? Porque quando você fala em dinheiro, você literalmente só quer dizer notas e moedas, certo? Moeda em circulação. Quando você diz dinheiro, você não está se referindo ao que está no seu depósito na sua conta, certo? E eles têm funções diferentes. Eles funcionam de maneira diferente na economia. E até mesmo, eu acho, notas e moedas estão sob regulamentações diferentes nos Estados Unidos, certo? Em relação a quem as cunha. E tudo isso importa quando se trata de como o sistema interage. When it comes to the way the system interacts. So, we can get into the details of all those things. And also people who work in Sabe, financial markets podemos entrar nos detalhes de todas essas coisas. E também as pessoas que trabalham nos mercados financeiros muitas vezes ampliam essa definição de dinheiro para incluir ativos líquidos, certo? Incluindo títulos do tesouro. Não estou falando das notas de papel. Quero dizer títulos. Títulos de 30 dias. Eles dirão, bem, isso é dinheiro. É tão bom quanto dinheiro, certo? Tenho que esperar 30 dias, mas podemos fazer isso. De qualquer forma, os termos são usados de forma meio solta. Mas o que estou dizendo são as duas características principais para a nossa discussão. É sempre denominado em uma conta monetária e eles são sempre uma dívida. Sempre uma dívida. Agora, isso não será óbvio para todos os ouvintes, mas a pequena prata não é realmente feita de prata. A moeda de prata é nos Estados Unidos a dívida do tesouro. Então, nosso tesouro emite moedas e essas moedas são a dívida do tesouro. Nosso Banco Central emite as notas de papel. Nosso tesouro costumava fazer isso, mas parou e acho que já vi algumas, mas são muito raras. I think I've seen some, but they're very rare. All of our paper money now is issued by the Fed. So that Todo o nosso dinheiro em papel agora é emitido pelo Fed. Então, isso é uma dívida do Fed. Certo. E assim, para eu considerar algo como sendo dinheiro, ele precisa ter essas duas características. Tem que ser a dívida de alguém e tem que ser denominado em uma moeda de conta. E quanto aos seus depósitos bancários? Bem, isso é a dívida do banco. É a responsabilidade do banco. Seu empréstimo hipotecário é sua dívida denominada na moeda de conta e é o ativo do banco. Então, toda dívida financeira é o ativo financeiro de alguém. Se estou segurando uma moeda, isso é meu ativo. É a dívida do tesouro. Se estou segurando um depósito bancário, isso é meu ativo. É a dívida do banco. that's my asset. It's the bank's debt. So then, we can look at gold. Então, sabe, podemos olhar para o ouro. De quem é essa dívida? De ninguém. E você o denomina em dólares. Bem, sim, eu poderia dizer que o ouro vale 32 por onça, o que foi por muito tempo. Mas é denominado em uma moeda de conta. Ainda assim, não é dívida de ninguém. Nobody's debt. This is where a lot of people then É aqui que muitas pessoas argumentam que o ouro tem valor intrínseco. E é isso que o torna, bem, não apenas um ativo real, mas também o que o torna muito melhor do que dívidas e títulos do governo. Desde o padrão ouro, desde que essa conexão rígida entre $1 e uma onça de ouro foi rompida, o governo está basicamente apenas brincando com dinheiro como um mecanismo de controle. Mas isso fundamentalmente não entende a questão de que o próprio dinheiro, para ser considerado dinheiro, é sempre basicamente apenas uma forma de nomear uma unidade na qual você conta, o que é inerentemente fictício. in which you count, which is inherently fictional. Well, yeah, it has to be. It's a measuring. Bem, sim, tem que ser. É uma unidade de medida. É a mesma coisa. Eu sei que os europeus não usam polegadas, mas essa distância é uma polegada, certo? É uma unidade de medida. Você pode segurar uma polegada? Não. Você a usa para medir. Você pode segurar $1? Não. Nós o usamos como uma unidade de medida. Agora, eu sei que nos Estados Unidos, coloquialmente, sempre chamamos nossas notas de papel de dólares, certo?
Mas se você pegar a Grã-Bretanha, a libra nunca foi cunhada ou impressa em papel até relativamente recentemente. Era apenas uma unidade de medida. Os shillings eram as moedas. Então, nos Estados Unidos, tornamos isso confuso porque usamos o termo dólar para indicar duas coisas diferentes. Uma é um registro impresso de uma dívida. Essa é a nota de papel. E a outra é nosso dinheiro de conta. Essa é a unidade de medida. And the other is our money of account. That's the measuring unit. Right, because in this sense, Certo, porque nesse sentido, o registro impresso da dívida não é diferente de um bilhete que qualquer tipo de empresa poderia lhe dar e dizer tipo, oh, eu lhe dou o valor de um desses bilhetes para resgatar algo. Você ganha o direito de resgatar porque é a dívida de alguém. Because it's somebody's debt. Free pizza coupon from O cupom de pizza grátis da sua pizzaria local é uma dívida deles. E quando você o apresenta, resgata por uma pizza, eles não estão mais em dívida. E claro, eles simplesmente rasgam e jogam fora. Of course, they just tear it up and throw it away. Airline miles. Milhas aéreas. Há muito desse dinheiro privado circulando ou sendo usado por empresas, mas a questão é que elas não têm permissão para chamá-lo de dinheiro, certo? Elas não têm permissão para pensar nisso como dinheiro ou anunciá-lo como tal. Elas podem dizer que tem o mesmo valor, mas precisam dizer que é outra coisa. Então dão nomes diferentes a isso. Well, I'm not sure about Bem, não tenho certeza sobre isso. Eles não poderiam tentar replicar uma nota de papel dos Estados Unidos. Isso seria chamado de falsificação. I don't know. Então não conheço a lei sobre isso. Se eles poderiam chamar de dinheiro, mas é a dívida deles. E eles a resgatam por milhas. Redeem it 4 miles. And now you also E agora, você também argumenta que bitcoins não são dinheiro. E em geral, não apenas bitcoins, mas todas as formas de como são chamadas. Criptomoeda. É chamada de moeda, mas na verdade não é dinheiro. Você pode explicar isso? it's called currency, but it's not actually money. Can you explain that one? Okay, so we can use Bitcoin as an example. Ok. Então podemos usar o Bitcoin como exemplo, porque é o mais conhecido. O Bitcoin realmente é uma moeda especulativa, um ativo não monetário. É especulativo. A principal razão pela qual as pessoas o mantêm é porque acham que ele vai aumentar de valor. Não é monetário porque não é dívida de ninguém, e há muito pouco uso alternativo para ele, além de mantê-lo. No início, o Bitcoin foi vendido como uma alternativa que você poderia usar para fazer compras e que, ao contrário do dólar, não perderia valor quando houvesse inflação. Então, novamente, era uma proteção contra a inflação. Essa era a ideia no começo. A realidade é que ele não está sendo usado em transações com muita frequência. E a razão é porque, veja, agora o Bitcoin está subindo, graças ao nosso novo presidente. Então, o valor do Bitcoin em relação ao dólar e a todas as outras moedas está subindo. Dollar and all the other currencies is going up. Okay, who's gonna go to the grocery store now? Ok, quem vai ao supermercado agora e gasta seus Bitcoins? Só uma pessoa insana, porque você acredita que vai aumentar de valor. Você vai segurá-lo. E se estiver caindo de valor, nenhuma pessoa sensata vai aceitá-lo como pagamento, porque está caindo de valor. Because it's going E então o problema é que é altamente volátil, e quando está subindo, ninguém quer gastar. Quando está caindo, ninguém quer aceitar. up. Nobody wants to Agora estou exagerando um pouco, porque pode estar caindo, e você diz, acredito que vai se recuperar, ok? Então você, como uma posição especulativa, começa a comprar algo que está caindo, porque acha que atingiu o fundo. Você não sabe com certeza. Você está assumindo uma posição especulativa. the bottom. You don't know for sure. You're taking a speculative position. You could turn out to be right. Very lucky. Você pode acabar estando certo, ter muita sorte e ganhar muito dinheiro. Mas a questão é, novamente, que você vai mantê-lo. Você não está pegando porque quer gastar. Você está pegando porque quer mantê-lo, porque acha que ele vai se valorizar. Então é um ativo especulativo. É isso que é. It's a speculative asset. That's what it is. And as all assets, it depends on how many people want E it como and how todos many os people want to ativos, get rid of it. depende de quantas pessoas o querem e de quantas pessoas querem se livrar dele. Só porque alguém o chama de moeda, não significa necessariamente que seja dinheiro. Existe essa desconfiança em relação aos valores controlados pelo governo ou ao dinheiro controlado pelo governo,
que à vontade pode ser aumentado. Então, é isso que o Fed faz, certo? É isso que qualquer banco central ao redor do mundo faz. Ele controla a oferta de dinheiro. Ou você deve corrigir nisso? Or can you correct me on that? Okay. Yeah, no, central banks. Certo. Sim, não. Bancos centrais. Milton Friedman, começando no final dos anos 50, conseguiu convencer grande parte da profissão econômica e depois todas as pessoas que liam seus livros, ele era um autor best-seller, de que os bancos centrais podem e controlam a oferta de dinheiro, e que é a oferta de dinheiro que determina a taxa de inflação. Então, se a oferta de dinheiro está crescendo, você terá a inflação. Certo, a inflação é sempre em todo lugar um fenômeno monetário, e é sempre culpa do Banco Central. Você pode chamar isso de consenso padrão entre quase todos que já fizeram uma aula de economia, ou mesmo não fizeram. É como o amém na igreja. Isso é dogma. Eu diria que ele praticamente venceu no início dos anos 70. Certo. Mas sua vitória foi de curta duração, porque em 1979, nos Estados Unidos, tivemos alta inflação. Na verdade, tivemos o que foi chamado de estagflação, alta inflação e alto desemprego ao mesmo tempo. O presidente Carter estava no cargo e não sabia o que fazer. Então ele trouxe Volcker. Volcker disse: vou adotar a política de Friedman, que é controlar a taxa de crescimento da oferta de dinheiro. Ela vinha crescendo bastante rapidamente. Vamos reduzi-la, como Friedman diz, para 4%, e isso vai eliminar a inflação. Então o Fed tinha suas metas. Nunca conseguiu atingi-las. A taxa de crescimento da oferta de dinheiro subiu para 16% ao ano e a inflação caiu. Então moveu-se na direção oposta. E no final dos anos 80, o Fed desistiu das metas monetárias. Eles ainda tinham que relatá-los porque o Congresso exigia. Nos anos 90, eles desistiram disso. E posso te dizer, nenhum banqueiro central em qualquer uma das principais economias desenvolvidas acredita mais nisso. Nenhum deles mira a oferta de dinheiro. Nenhum deles acredita que pode afetar a oferta de dinheiro. Nenhum deles acredita que a oferta de dinheiro está intimamente relacionada à inflação. Todos eles desistiram disso. Mas Randy, eu só quero desafiá-lo para que você explique aqui porque o Fed imprime dinheiro, certo? Então, ele pode aumentar a oferta de dinheiro à vontade, certo? Ele aperta um botão e cria muito. Você pode explicar por que isso não é o caso? Por que eles não controlam a oferta de dinheiro? Why do they not control the money supply? O Fed não faz isso. Então, primeiro, o Fed certamente não imprime notas e as coloca na economia. A forma como realmente funciona é que você vai ao seu caixa eletrônico e retira de sua conta de depósito e a máquina solta as cédulas de dólar. O banco contrata uma empresa, liga para ela e diz: precisamos de mais. E eles vêm e reabastecem. O que o Fed faz é debitar as reservas do seu banco dólar por dólar para cada dólar que é retirado do caixa eletrônico. Portanto, não está aumentando a oferta de dinheiro de forma alguma. Está mudando a forma de reservas bancárias para notas de papel. Agora, vamos voltar à crise financeira global, quando os bancos centrais adotaram o que Ben Bernanke, que se tornou o chefe do Fed, chamou de afrouxamento quantitativo. Muitas pessoas tiveram a ideia de que o que os bancos centrais estavam fazendo era aumentar a oferta de dinheiro. Isso não é verdade. O que eles fizeram foi ir aos bancos e comprar títulos do governo e títulos lastreados em hipotecas dos bancos. O Fed então mantém esses como ativos. Quais são ativos desses bancos? Não. Títulos do governo e títulos lastreados em hipotecas, que são como minha dívida. Minha hipoteca foi transformada em um título. Títulos lastreados em hipotecas, é claro, são uma dívida privada. Títulos do governo são a dívida do governo. É isso que o Fed estava comprando. O BCE fez a mesma coisa. Os japoneses fizeram a mesma coisa. Todos estão fazendo afrouxamento quantitativo. Tudo que isso fez foi mudar as carteiras dos bancos. Em vez de manter um título do governo, eles estão mantendo um depósito no Fed. Um é a dívida do Tesouro.
O outro é a dívida do Fed. Isso é tudo o que aconteceu. Eles estão mantendo a dívida do Fed em vez da dívida do Tesouro. They're holding Fed debt instead of Treasury debt. Okay? And the Fed pays interest on the debt, so they still earn a bit. E o Fed paga juros sobre a dívida. Então eles ainda ganham um pouco de juros, mas estão ganhando menos do que ganhavam quando estavam segurando títulos do Tesouro. Essas reservas não podem entrar na economia. Elas nunca entraram na economia. Elas não podem. Estão no balanço do banco como um ativo. E é uma responsabilidade do Fed, mas não pode sair do banco. Não há como o banco te dar isso. Não há mecanismo. Você não tem uma conta no Fed. Apenas bancos têm contas no Fed. Não apenas bancos americanos. Bancos estrangeiros e bancos centrais estrangeiros também podem. Mas o público não pode obter isso. Empresas não podem obter isso. Nenhum desse dinheiro entrou na economia. Não pode ser feito. Agora, como o dinheiro pode entrar na economia? Now, how can money get into the economy? Well, in the COVID crisis, Bem, na crise da Covid, primeiro o presidente Trump e depois o presidente Biden, ambos se envolveram em alívio fiscal. O que eles fizeram? Eles enviaram cheques para todo mundo. Se você conseguia embaçar um espelho, você recebia um cheque, certo? E o que você fez com o cheque? Você o depositou no seu banco. Seu depósito aumentou. Isso é gasto do tesouro. O gasto do tesouro coloca dinheiro na economia, certo? Bancos centrais não podem fazer isso. O tesouro pode fazer. E isso é chamado de política fiscal. É a coisa mais próxima do que Friedman imaginou como uma distribuição de dinheiro por helicóptero. to what Friedman imagined a helicopter drop. Dinheiro de helicóptero. Yeah. So he Sim, said, então ele disse, é isso que os bancos centrais fazem. E ele disse, sério, nunca vi um desses helicópteros, certo? Eles não fazem isso. they do not do that. Now, in this sense, like what Agora, nesse sentido, o que os bancos centrais fazem é oferecer ativos para a economia real, para que as empresas possam armazenar e talvez aumentar um pouco os seus ativos, certo? Mas eles não fazem, não é? they no the The central banks deal with banks. Hmm. They are Os bancos centrais lidam com os bancos. Eles são o banco dos bancos. Eles emprestam reservas aos bancos, ou podem comprar ativos dos bancos, como comprar títulos do governo, e isso aumentará as reservas dos bancos. Assim, eles podem aumentar e diminuir as reservas dos bancos, mas normalmente só o fazem porque os bancos querem. But normally, they only do it because the banks want it. so because there's Então, porque há uma demanda por dinheiro, há uma demanda por um bem trocável para lidar com os outros. with others, Only to deal with other banks. yeah, other banks among Somente para lidar com outros bancos. Between banks. Sim, outros bancos entre si. And why do banks As reservas só podem se mover entre bancos. if Por que os bancos precisam de reservas? É porque se você me der um cheque e eu levar ao meu banco e depositá-lo, meu banco quer ser pago pelo seu banco. E a maneira como seu banco paga é transferindo reservas no Fed, da conta deles para a conta do meu banco. Fed from their account to my bank's account? So that's what reserves are used for. If a bank is Então é para isso que as reservas são usadas. first, they try Se um banco está em falta, primeiro ele tenta pegar emprestado no mercado overnight. Nos Estados Unidos, é chamado de mercado de fundos federais, onde os bancos emprestam reservas entre si. Mas se não houver reservas extras suficientes no sistema, eles vão ao Fed e pegam emprestado as reservas do Fed. Ou o Fed compra um título e credita a conta deles. and credits their account. now how do you explain to yourself that there's so much Como você explica para si mesmo que há tanta preocupação entre o público em geral e também entre muitos meios de comunicação sobre a dívida do governo? Você vê esses contadores que mostram quantos trilhões o governo deve e dizem coisas como: isso é insustentável, isso vai colapsar. Quero dizer, deve colapsar porque nunca seremos capazes de pagar a dívida. Você poderia falar sobre isso? the debt. Could you speak to that? Well, Bem, é claro que os governos não podem, em princípio, dívida, nem pagam a dívida. they do not repay the debt. This is countering Isso é contraintuitivo. Se eles não pagarem a dívida, então alguém vai à falência porque não recebe seu dinheiro de volta. the money back. No, 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 no. What? Não, 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 não. O que eles fazem é pagar juros, certo? Okay.
Então, outro dia, eu comprei alguns títulos do governo. Podemos fazer isso no nosso computador, comprá-los diretamente do Tesouro. Eu não preciso passar por um intermediário. Você só vai para treasurydirect.gov. Então você compra alguns títulos do governo, certo? So you buy some government bonds, okay? And they debit your bank account and they debit your bank. E eles debitam sua conta bancária e debitam as reservas do seu banco. E agora eu possuo um título, certo? Por que eu faço isso? Juros. Então estou ganhando juros, e é o ativo mais seguro que existe. Certo, não há chance. Vamos colocar uma pequena estrela aí. Podemos voltar à possível chance de o governo dar calote nisso. Então, por que estou segurando o título? Porque quero que eles me paguem de volta. Não, porque quero ganhar juros. Agora, tenho comprado títulos de 4 semanas. Então, no final de 4 semanas, eles creditam de volta na minha conta mais os juros. Eu os compro com desconto e depois eles me dão o preço total. Mas é a mesma coisa. Então, de qualquer forma, o que eles fazem então? Eles simplesmente vendem outro, certo? Então, os títulos nunca são realmente pagos. Eles são convertidos em outro título. Se você não quiser, seu vizinho quer, certo? Então, eles estão continuamente apenas rolando a dívida. E é por isso que a dívida aumenta. Se você observar a dívida, ela vem subindo desde 1789 nos Estados Unidos. E não houve inadimplência. Sim, eles nunca deram calote. E só pagamos a dívida uma vez, em 1837, sob o presidente Jackson. E tivemos nossa primeira depressão depois disso. E nunca pagamos a dívida novamente. Quero dizer, nunca quitamos toda a dívida novamente. Nós alguma vez quitamos alguma dívida? Quero dizer, não apenas rolá-la em uma nova dívida, mas realmente pagar parte dela. Sim, nós pagamos. Mas somente quando há um superávit orçamentário. O único superávit orçamentário significativo que tivemos desde a Grande Depressão foi de 2 anos e meio sob o governo do presidente Clinton. Esse foi o único superávit significativo que tivemos. E nesses 2 anos e meio, eles reduziram a dívida. Eles pagaram uma parte. Mas de outra forma, a dívida está sempre crescendo. Tem crescido a uma taxa de cerca de 2% mais rápido do que o PIB desde 1789. Então, o que isso significa é que não é apenas que a dívida está aumentando. A relação dívida, a proporção da dívida do governo em relação ao tamanho da nossa economia, tem aumentado a uma taxa de 2% desde 1789. Isso é quase 250 anos. A relação dívida tem aumentado. É sustentável? Eu diria que se algo está acontecendo há 250 anos, pode continuar. E eu acredito que vai continuar subindo. A resposta de bom senso para isso é que tudo que sobe deve descer. Por que não é o caso do dinheiro nesse sentido? Por que não há razão? Quero dizer, não é físico. Não é uma altura real. Não há gravidade puxando para baixo. Você sabe, o PIB pode subir para sempre? Podemos medir a oferta de dinheiro. Então temos uma medida específica. Decidimos contar todas as notas de papel, todas as moedas, todos os depósitos à vista e a maioria dos depósitos de poupança. Chamaremos isso de oferta de dinheiro. Isso também aumenta o tempo todo. A dívida privada aumenta o tempo todo? Sim, aumenta. Está sempre crescendo também, certo? Isso significa que sua dívida pode aumentar para sempre? Não. Você vai morrer. Alguém vai querer ser pago. Talvez no seu leito de morte, eles vão querer levar tudo que você tem, certo? Se o seu governo desaparecer, a dívida desaparecerá, certo? Provavelmente um calote, certo? Mas enquanto os Estados Unidos existirem como nação, acredito que a relação da dívida aumentará e a dívida pendente aumentará para sempre se o país sobreviver para sempre. Sim, e em teoria, nem importa quão alta é a dívida, especialmente a dívida em relação ao PIB. Essa é uma medida que usamos com frequência, mas é apenas algo inventado para tentarmos entender a questão da dívida.
que por si só também é uma construção mental. Você acha que o tamanho da população tem algo a ver com isso? Porque, segundo as estimativas atuais, atingiremos o pico da população global em algum momento deste século. E a partir daí, a população pode diminuir pela primeira vez em muito, muito tempo. Isso poderia ser algo que limita tanto o crescimento do PIB quanto o crescimento da dívida. Both GDP growth and debt growth. Well, it could, but it need not. Bem, poderia, mas não precisa. Faremos escolhas. Poderíamos escolher continuar crescendo. E quero dizer, esse é um ótimo tópico. Poderíamos passar uma hora falando sobre envelhecimento e os chamados desafios do envelhecimento e todas essas coisas depois. Veja, coloque desta forma. O governo dos Estados Unidos, o governo federal, atingiu uma relação dívida-PIB de 100%. Oh, rapaz, isso é assustador. Japão, 250% do PIB. Ainda mais assustador. Pense nisso. Minha relação dívida-renda é provavelmente 300% da minha renda. Você está preocupado comigo? Eu não estou preocupado. Certo? Quando você tem dívida, o que você tem que fazer? Na verdade, você nunca precisa pagá-la, e seu banco ficará feliz se você não pagar. You actually don't ever have to repay it, and your bank will be happy if you don't. On your deathbed, yes. Or maybe your children will pay it. No leito de morte, sim. Ou talvez seus filhos paguem. Mas enquanto você puder pagar os juros, isso é a única coisa que importa para o banco. E é a única coisa que deveria importar para nós sobre o governo federal. Agora, eu poderia assumir tanta dívida que não conseguiria pagar a dívida e os juros. Nesse caso, estou falido. Isso é um problema. Vou dar calote. E quanto ao governo federal? Não pode acontecer. O governo federal sempre pode fazer os pagamentos quando vencem, porque eles são os emissores do dólar. A Constituição dos Estados Unidos diz que apenas o Congresso pode emitir o dólar. Eles sempre podem emitir o dólar, certo? E eles fazem isso através de teclas. Então, enquanto puderem pagar os juros, estou dizendo, eles sempre podem pagar os juros. As long as they can pay interest, and I'm telling you, they always can pay interest. So we know that that's not a problem. But could Então sabemos que isso não é um problema. be a problem? Yes, Mas pagar muitos juros pode ser um problema? Sim, pode. Não que eles não consigam fazer isso, mas que pode haver consequências muito ruins. E eu argumentaria que estamos vendo isso agora. E a razão é que não só temos uma alta relação dívida-PIB de 100% e a dívida está crescendo, como também temos taxas de juros muito altas devido à política monetária do Fed. Eles decidiram combater a inflação passando de, você sabe, quase 0 para 4,5%. E assim, os pagamentos de juros do governo agora são de 1 trilhão por ano. O governo pode arcar com isso? Sim. Qual é o problema com isso? Está aumentando a desigualdade. Porque quem possui títulos? Quem possui riqueza financeira? Quem possui riqueza real? who holds financial wealth? Who holds real wealth? The top 1%. The top O 1% mais rico. O 1/10 de 1% mais rico. Assim, os gastos do governo com juros poderiam aumentar a desigualdade. Poderiam aumentar os gastos dos beneficiários da renda de juros, que tendem a ter uma renda mais alta, é claro. E assim, os preços de bens de luxo poderiam estar subindo. Os preços de habitações de luxo, iates e assim por diante, férias poderiam estar subindo. Portanto, a inflação também poderia ser um problema, não apenas a desigualdade. A inflação poderia ser um problema. E no caso dos Estados Unidos, a quantidade de nossa dívida, a dívida do governo federal que é mantida no exterior, flutua, dependendo de como o dólar está e de outros fatores. Então agora está relativamente baixa, mas às vezes 40% de toda a dívida do governo federal é mantida fora dos SLEs. Estamos pagando juros a estrangeiros. Então, isso está piorando nosso balanço de pagamentos. Dólares estão fluindo para o resto do mundo, o que pode não ser desejável. Então, não estou dizendo que devemos aumentar a dívida e os pagamentos de juros. Não estou dizendo isso de forma alguma. Só estou dizendo que não estou preocupado com a solvência. Mas pode haver outras coisas com as quais estou preocupado. Talvez impactos na taxa de câmbio, talvez impactos na inflação, talvez impactos na desigualdade. Todos esses são problemas. Inequality. Those are all problems. O Japão é um exemplo interessante em que ocorreu a flexibilização quantitativa
E, na verdade, a base monetária do Japão, se você pesquisar, quadruplicou entre 2011 e 1 ou 2 anos atrás. Realmente quadruplicou, realmente fantástico. Durante esse tempo, o Banco Central tinha uma meta de inflação de 2% e mal conseguiu alcançá-la. Então algo aconteceu há cerca de 2 ou 3 anos. De repente, o iene começou a cair e a inflação aumentou. Embora eu ache que eles não estão necessariamente conectados ao mesmo fenômeno, o iene agora está realmente despencando, está caindo muito. As pessoas estão dizendo, finalmente nós dissemos. Só levou um pouco mais de tempo. Mas, na verdade, o que me foi explicado é que isso tem mais a ver com o fato de que você ganha mais juros sobre o dinheiro nos Estados Unidos do que ganha aqui. Então, muitas empresas que possuem essa dívida governamental estão trocando-a no mercado monetário para investir no exterior, o que então empurra os preços para baixo. Você concorda com essa análise? Hard to fight the Fed. Difícil lutar contra o Fed. Se o Fed aumenta as taxas de juros e seu país está comprometido em mantê-las baixas, então sim, esse é o tipo de problema que você tem. Essa é outra razão pela qual eu não acho que o Fed deveria ter aumentado as taxas, mesmo para a economia dos Estados Unidos, para nos beneficiar. Mas é um desastre no exterior, porque, se formos para 4, os países latino-americanos têm que ir para 15 para manter o dinheiro dentro. Sim, e você sabe, o dólar é a principal moeda de reserva. The main international reserve currency. There are competitors and the dollar. Existem concorrentes e o dólar está perdendo espaço em termos de uso global, então está sendo gradualmente substituído. Mas de qualquer forma, como somos nós que emitimos, precisamos considerar os impactos em outros países. Aumentar as taxas tem sido muito ruim para os países em desenvolvimento porque eles têm que competir com isso, com taxas muito mais altas, porque são mais arriscados do que nós. E o incentivo, então, para a economia privada nesses países estrangeiros é se livrar da moeda local e comprar dólares americanos e investir em dívida denominada em dólares, certo? E isso prejudica essas moedas locais, certo? Sim. E outra coisa que aconteceu na transição passada, nos últimos 40 ou 50 anos, é a abertura das contas de capital. E assim torna-se fácil sair da sua própria moeda e entrar em dólares. Isso agrava o problema. Algo que vimos na forma como os sistemas monetários também funcionam internacionalmente, e sei que você me disse que não está trabalhando principalmente nisso, mas ainda preciso perguntar. Um dos fundamentos era basicamente que a dívida mantida por governos estrangeiros, pelo menos nos Estados Unidos, era mais ou menos segura. Mas esse consenso parece ter se erodido bastante. Quero dizer, o governo dos Estados Unidos apreendeu ativos do Afeganistão. Recentemente apreendeu, ou pelo menos congelou, ativos da Rússia. E a União Europeia está fazendo o mesmo. Então, agora não estamos mais em um mundo onde os governos podem manter a dívida uns dos outros e ter uma certeza razoável de que continuarão através de bons e maus momentos. Como você acha que isso impactará a forma como o sistema internacional funciona? Uma das razões pelas quais o dólar americano foi aceito como a principal moeda de reserva internacional é porque havia confiança nos sistemas judiciais e no tratamento justo. E que se houvesse uma crise financeira global como tivemos de 2007 a 2009 ou 2010, dependendo se estamos falando da Europa ou dos Estados Unidos, o Fed interviria. Bem, o Fed interveio. Fizemos a coisa certa naquela vez. O Fed emprestou dólares. Cerca de 40% de toda a resposta do Fed à crise financeira global foi para salvar o resto do mundo. Cerca de 60% foi para salvar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então esse foi o comportamento correto. Mas se você começar a interferir no sistema de pagamentos internacionais da maneira que os Estados Unidos têm feito, isso é uma rachadura na confiança no dólar americano. E assim, moedas rivais podem surgir.
como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos geralmente trabalham juntos, e o BCE talvez mais ou menos, então a alternativa será o BRICS. E cada vez mais, vemos que o RMB chinês pode ser uma moeda de reserva para alguns dos países em desenvolvimento. Então, acho que essa poderia ser a resposta, que algum grupo de nações, talvez sob o BRICS, substituirá o dólar para esses países. Is there something that Donald Trump already announced? Existe algo que Donald Trump já anunciou que quer combater isso? Existe uma maneira de combater isso além de tentar restabelecer a confiança? Existem métodos autoritários que você pode imaginar que poderiam obrigar outros estados a continuar usando o dólar americano como moeda de reserva universal? Como, digamos, algo como o petrodólar, forçando os sauditas a continuar denominando o petróleo em dólares americanos. Coisas assim. Bem, você sabe, podemos escolher em qual moeda vamos negociar. E os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Então, sim, acho que essa é uma maneira de proteger pelo menos uma grande parte do globo em termos de dólares. Mas se você não está negociando com os Estados Unidos, não está tentando vender para os Estados Unidos ou comprar dos Estados Unidos, então acho que você está muito mais livre para dizer que não vai usá-la. Certo. Você sabe, não é fácil substituir a moeda dominante. It's not easy to replace the dominant currency. Remember, the pound remained. Lembre-se de que a Libra permaneceu como a moeda de reserva internacional até o final da Segunda Guerra Mundial. A economia dos Estados Unidos já era maior que a economia britânica por volta da Guerra Civil. Então levou muito tempo para o dólar substituir a Libra. A Libra ainda é importante, mas nos tornamos a dominante apenas no final da Segunda Guerra Mundial. E eu suspeito que o dólar vai continuar forte por muito tempo nas taxas de crescimento atuais. Sei que a China está em uma espécie de recessão, mas acho que eles vão restaurar o crescimento. Nas taxas de crescimento atuais, a economia chinesa será muito maior que a dos Estados Unidos. Mas eu acredito que o RMB vai substituir o dólar como a moeda dominante. Não por muito tempo. Você precisa construir essas relações. Outros países precisam ter confiança no seu sistema judiciário, nas suas leis e no seu Banco Central. O Banco Central deles virá em seu socorro quando houver uma crise financeira global. Acho que estamos longe disso. E isso pode ser o teste, como a próxima crise financeira, de como essas nações aspirantes irão reagir. Estamos nos aproximando da marca de 1 hora, então em vez de entrar em outro assunto, que nos levaria muito além disso, gostaria de agradecer a você, Prof. Randall Wray. As pessoas que quiserem ler seus trabalhos devem ir ao Instituto Levy, certo? Sim, www.levy.org. E eu devo ter novidades em breve. Pessoal, confiram os escritos do Professor Wray em levy.org. Professor Randall Wray, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Like I said. Thanks.